Meu marido continuava brincando que me deixaria pela minha melhor amiga se tivesse a chance. Então, arrumei a mala dele e disse: faça isso agora. Meu marido Ricardo tinha essa coisa que dizia toda vez que minha melhor amiga Carolina vinha em casa: se eu tivesse a chance, te deixaria por ela num piscar de olhos. Ele ria como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Carolina parecia desconfortável. Eu forçava um sorriso. Só uma brincadeira, ele diria. Não seja tão sensível. Ele dizia isso em jantares. Cara, Carolina, se você cansar do seu namorado, estou disponível. Você só tem que se livrar da minha esposa primeiro. Ele dizia quando ela nos ajudou na mudança. Carolina é tão prestativa, ao contrário de algumas pessoas. Ei, Carol, quer trocar de lugar com minha esposa? Ele disse na minha festa de aniversário. 35 anos fica melhor na Carolina do que em você, amor. Se ela me quisesse, eu já teria ido embora. Todos riam nervosamente. Ricardo dava tapinhas no meu ombro. Relaxa. É assim que eu brinco. Você sabe que te amo. Mas ele continuava dizendo toda vez que ela estava por perto. Às vezes mesmo quando ela não estava. Vi Carolina no mercado hoje. Ainda linda. Ainda te deixaria por ela. No Natal com minha família, ele anunciou para todos. Sabem quem deveria ter se casado com esta família? Carolina. Ela é basicamente perfeita. Pena que ela me conheceu em segundo lugar. Minha mãe parecia horrorizada. Meu pai pigarreou. Minha irmã perguntou ao Ricardo se ele estava bêbado. Ele riu. Um homem não pode apreciar beleza? Estou sentada aqui, Ricardo. Sim, mas Carolina não está, infelizmente. Tentei conversar com ele sobre isso em particular. Me deixa desconfortável quando você fala essas coisas. Deixa a Carolina desconfortável também. Ela literalmente me disse que não quer mais vir aqui. Ricardo revirou os olhos. Ela adora a atenção. Todas as mulheres adoram. Ela não adora, Ricardo. Ela tem namorado. Ela acha você assustador. Não sou assustador. Sou honesto. Se honestidade te incomoda, problema seu. Na semana seguinte, Carolina veio me ajudar a preparar uma apresentação de trabalho. Ricardo chegou cedo em casa. Ora, minhas duas mulheres favoritas. Carolina, reconsiderou minha oferta? Que oferta? Ela perguntou. Para fugirmos juntos. Deixar tudo isso para trás. Recomeçar. Só você e eu. Ela me olhou desesperada. Eu me levantei. Sabe o que, Ricardo? Vamos fazer isso. O quê? Você fica dizendo que me deixaria pela Carolina se tivesse a chance. Aqui está a sua chance. Ele riu nervosamente. Estou brincando. Não, você disse isso 43 vezes nos últimos 6 meses. Estive contando. Você disse aos meus pais. Disse aos seus pais. Disse aos nossos vizinhos. Então vamos parar de brincar e tornar real. Foi quando fui ao nosso quarto e comecei a arrumar a mala dele. O que está fazendo? Ele gritou. Te dando o que você quer. Sua chance com Carolina. Joguei suas roupas na mala, seus produtos de higiene, seu carregador. Ricardo me seguiu, ficando frenético. Pare. Isso é insano. Não estou fazendo nada. Você está sendo louca. Louca. Você acabou de me dizer que me deixaria por ela de novo. Então vá. Arrastei a mala para a sala onde Carolina estava sentada paralisada. Aqui estão as coisas dele, Carolina. Ele é todo seu. Carolina se levantou imediatamente. Eu tenho namorado, Ricardo. Te disse isso 100 vezes. Não estou interessada. Nunca estive. Nunca estarei. Mas Ricardo disse. Você adora a atenção? Eu disse. Ele disse. Todas as mulheres adoram. É isso que você pensa? Ela perguntou a ele. Que eu gosto de você fazendo esses comentários. Que gosto de você falando sobre deixar sua esposa por mim. Ricardo estava ficando vermelho. São só brincadeiras. Todo mundo sabe disso. Sua esposa não acha engraçado. Eu não acho engraçado. Quem exatamente acha engraçado? Ele não respondeu. Empurrei a mala em direção a ele. Vamos, chame ela para sair. Esta é sua grande chance. Aqui você tem falado. Ele olhou entre nós. Isso é ridículo. Vocês duas estão exagerando. Carolina tirou o telefone. Devo ligar para o Tom? Dizer que você está me fazendo propostas de novo? De novo? Perguntei. Ele faz isso quando você não está por perto também. Carolina disse. Me convida para café. Manda mensagem sobre como eu seria melhor para ele. Aparece na minha academia. Ricardo ficou pálido. Carolina pegou sua bolsa e casaco sem dizer mais nada. Ela passou por Ricardo e parou ao meu lado por apenas um segundo. Me desculpa, disse baixinho. Isso não é sua culpa, eu disse a ela. Ela apertou minha mão e então foi embora. A porta bateu atrás dela. O som pareceu alto no apartamento silencioso. Ricardo ficou lá, olhando para a porta fechada como se não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. Eu olhei fixamente para a mala sentada entre nós no chão. Suas roupas estavam enfiadas lá dentro, algumas saindo para fora porque eu havia arrumado tão rápido. O zíper ainda estava aberto. Ricardo se virou para me olhar e tentou sorrir. Tá bom, ele disse. Isso meio que saiu de controle. Estamos todos sendo dramáticos aqui. Eu não me movi. 43 vezes, Ricardo. Isso não é dramático. Isso é um padrão. Ele acenou com a mão como se estivesse espantando fumaça. Carolina está exagerando muito. Eu estava sendo amigável. Ela é sua melhor amiga. Claro que sou legal com ela. Por que você estava mandando mensagem para ela? Perguntei. Por que estava aparecendo na academia dela quando eu não estava por perto? O rosto do Ricardo ficou vermelho. Eu não estava aparecendo na academia dela. Vamos para a mesma academia. Não é como se eu estivesse perseguindo ela. Você a chamou para tomar café várias vezes. Disse a ela que merecia alguém melhor que o Tom. Sua boca abriu e fechou. Essas mensagens foram tiradas de contexto. Que contexto torna isso aceitável? Perguntei. Você é casado comigo. Ela tem namorado. Que contexto torna qualquer coisa disso apropriada? Ricardo passou as mãos pelo cabelo. Olha, talvez eu tenha sido amigável demais. Mas Carolina está fazendo parecer assustador quando não era. Só achava ela legal e queria ser amigo. Peguei meu telefone. Tudo bem. Vamos ligar para o Tom agora. Você pode explicar para ele como estava apenas sendo amigável. Conte sobre todas essas mensagens. Conte sobre os convites para café.
Conte como fica dizendo que me deixaria pela namorada dele. Ricardo ficou pálido de novo. Todo o rosto perdeu a cor. Não liga para o Tom. Por que não? Eu disse. Se é tudo inocente, Tom deveria saber, certo? Ricardo levantou as duas mãos. Tá bom, talvez eu tenha cruzado algumas linhas, mas nunca quis dizer nada com isso. Eu te amo. Você sabe disso. Então por que fica dizendo para todo mundo que me deixaria pela Carolina? Ele não tinha resposta. Sua boca se mexeu, mas nada saiu. Se você me ama, por que diria isso para meus pais? Para seus pais? Para nossos vizinhos? Na minha festa de aniversário. Ricardo olhou para os próprios pés. Eu não sei. Foi estúpido. Mas era só conversa. Só conversa que me machucou todas as vezes. Só conversa que deixou Carolina tão desconfortável que parou de vir aqui. Só conversa que você continuou dizendo mesmo depois que pedi para parar. Ele olhou para mim. Me desculpa. Desculpa mesmo. Nunca mais vou dizer de novo. Prometo. Você precisa ir embora. Eu disse a ele. O quê? Você precisa ir embora hoje à noite para eu poder pensar. Este apartamento também é meu. Ricardo disse. Sua voz ficou mais alta. Você não pode simplesmente me expulsar. Sua mala já está pronta. Pode ficar na casa dos seus pais ou pegar um hotel. Mas não vai ficar aqui hoje à noite. Ricardo começou a andar de um lado para o outro. Isso é loucura. Você está exagerando por causa de alguns comentários estúpidos e mensagens. Não vou sair do meu próprio apartamento. Então eu vou. Eu disse. Comecei a andar em direção ao quarto, mas Ricardo se colocou na minha frente. Espera. Só espera. Vamos conversar sobre isso como adultos. Estamos conversando há 1 hora e você ainda não entende. Eu disse. Você assediou minha melhor amiga. Me desrespeitou na frente de todos que conhecemos. E você acha que estou exagerando? Ricardo agarrou meu braço. Não com força, mas o suficiente para me parar. Olhei para a mão dele e depois para o rosto. Me solta. Ele soltou a mão imediatamente. Desculpa. Só não quero que você vá embora. Não quero que este casamento acabe por algo tão estúpido. Não é estúpido para mim. Eu disse a ele. E agora preciso que você vá. Ficamos em círculos por mais 1 hora. Ricardo argumentou que tinha direitos ao apartamento. Eu apontei que ele já havia concordado em sair ao arrumar suas coisas. Ele disse que só sairia se eu prometesse que conversaríamos amanhã. Eu disse que não podia prometer nada. Ele tentou se desculpar de novo, mas soou vazio. Finalmente, ele pegou a mala. Tudo, bem, vou embora. Mas isso é ridículo. Você está jogando fora nosso casamento porque não consegue aceitar uma brincadeira. Caminhei até a porta e a abri. Ricardo ficou lá por 1 minuto me olhando. Quando não disse nada, ele saiu. Fechei a porta atrás dele e tranquei. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia mexer na fechadura. Encostei na porta e ouvi seus passos desaparecerem pelo corredor. Então liguei para minha irmã. Ela atendeu no segundo toque. O que houve? Ela perguntou. Eu podia ouvir a preocupação na voz dela. Ricardo foi embora. Eu o expulsei. Ótimo. Ela disse imediatamente. Estarei aí primeira coisa amanhã de manhã. Trago café. Vou trazer um café da manhã inteiro. Você está bem? Não sei. Acho que sim. Minha irmã ficou quieta por 1 segundo. Você fez a coisa certa. Me liga se precisar de alguma coisa hoje à noite. Tá bom. Estou falando sério. Qualquer coisa. Mesmo que seja 3 horas da manhã. Obrigada. Te amo. Te amo também. Desliguei e olhei ao redor do apartamento. Já parecia diferente. Mais silencioso, mais vazio. Fui para o quarto e me deitei por cima das cobertas ainda com roupa. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do Ricardo quando fazia esses comentários. O jeito que ria como se fosse tão engraçado. O jeito que todo mundo também ria porque não sabia o que mais fazer. Pensei em todas as vezes que sorri e fingi que estava tudo bem. Todas as vezes que disse para mim mesma que ele não queria dizer aquilo. Todas as vezes que criei desculpas para ele porque era mais fácil que brigar. Meu telefone vibrou por volta da meia-noite. 3 mensagens do Ricardo. Você está exagerando. Isso é insano. Vou voltar para casa amanhã, goste você ou não. Virei meu telefone de cabeça para baixo e olhei para o teto. O sono não veio. Só fiquei lá repassando cada comentário, cada piada, cada vez que ele disse o nome da Carolina com aquele tom na voz. O sol mal havia nascido quando minha irmã bateu na porta. Eu estive acordada o tempo todo. Abri a porta e ela deu uma olhada no meu rosto. Ai, querida, ela disse. Estava segurando 2 xícaras de café e uma sacola da padaria da rua. Colocou tudo no balcão e me abraçou. Comecei a chorar. Não consegui evitar. Tudo simplesmente saiu. Ela me segurou e não disse nada. Quando finalmente parei, ela me entregou um café. Nunca gostei do jeito como Ricardo falava sobre Carolina. Nenhum de nós gostava. Por que ninguém disse nada? Nós dissemos. Você estava lá. Mamãe disse alguma coisa no Natal. Papai parecia desconfortável toda vez. Perguntei ao Ricardo se ele estava bêbado. Ele só riu de tudo. Eu sei. Deveria ter insistido mais. Deveria ter te contado em particular. Sequei os olhos. Não é sua culpa. É dele. Minha irmã apertou meu ombro. Fico feliz que você finalmente enfrentou ele. Meu telefone tocou por volta das 10 horas. O nome da Carolina apareceu na tela. Atendi. Oi. Oi. Você está bem? Estou bem. Você está? Sim. Tom sabe de tudo agora. Mostrei todas as mensagens para ele. Como ele reagiu. Ele queria ir até a casa dos pais do Ricardo e bater nele. Quase deixei. Ri mesmo não havendo nada engraçado. Posso ir aí? Carolina perguntou. Quero te mostrar uma coisa. Claro. Ela chegou 20 minutos depois. Seus olhos estavam vermelhos como se ela também tivesse chorado. Sentou no sofá e tirou o telefone. Preciso te mostrar tudo. Não só o que mencionei ontem. Tem mais. Ela me entregou o telefone. As mensagens voltavam meses. Pelo menos 4 meses. Ricardo a chamando para tomar café. Carolina dizendo não. Ricardo perguntando de novo 1 semana depois. Carolina dizendo que tinha namorado. Ricardo dizendo que Tom não a valorizava como ele valorizaria. Carolina pedindo para ele parar. Ricardo dizendo que estava só sendo legal. Repetidas vezes. O mesmo padrão.
Rolei por 30 mensagens, talvez mais. Meu estômago revirou. Eram provocativas. Eram insistentes. Foram enviadas quando Ricardo sabia que eu estaria no trabalho ou ocupada com outra coisa. Cada uma veio durante momentos quando ele sabia que eu não o veria no telefone. Entreguei o telefone de volta para Carolina. Me sinto mal. Sinto muito. Você não tem nada para se desculpar. Deveria ter te contado antes. Você me contou quando estava pronta. Isso é o que importa. Carolina enxugou os olhos. Continuei achando que ele pararia. Que se eu apenas o ignorasse, ele entenderia a indireta. Mas nunca entendeu. Eu sei. As mensagens pioraram tudo. Não só pelo que diziam, mas por quando ele as enviava. Cada uma era calculada. Enviada quando eu estava no trabalho, quando estava na casa da minha mãe, quando estava ocupada com algo, e não notaria ele no telefone. Ele havia planejado tudo. Sabia exatamente o que estava fazendo, e fez mesmo assim. Carolina guardou o telefone e me olhou com olhos vermelhos. Continuei esperando que ele simplesmente parasse, que se eu o ignorasse o suficiente, ele perceberia que eu não estava interessada e me deixaria em paz. Mas nunca fez. Estendi a mão e apertei a dela. Isso não é sua culpa. Você disse não para ele. Várias vezes. Ele escolheu continuar. Eu sei, mas deveria ter te contado antes. Estava com medo de você achar que estava inventando ou tentando causar problemas. Carolina enxugou o rosto. Você é minha melhor amiga. Não queria arruinar seu casamento por algo que achei que podia simplesmente desaparecer. Não teria arruinado meu casamento. Ricardo arruinou sozinho. Não estou brava com você. Estou brava com ele por te colocar nessa posição, por te deixar desconfortável quando deveria se sentir segura conosco. Ela assentiu, e ficamos sentadas por 1 minuto sem falar. Minha irmã bateu na porta por volta do meio-dia. Entrou com sua bolsa do laptop e uma expressão determinada. Tudo bem, vamos documentar tudo. Cada comentário, cada mensagem. Toda vez que ele apareceu em algum lugar que Carolina não esperava ele. Precisamos de datas, locais e quem mais estava lá para ver. Minha irmã se sentou à mesa da cozinha e abriu uma planilha. Carolina tirou o telefone de novo e começou a ler as datas das mensagens. Ricardo havia enviado a primeira 4 meses atrás. Só dando um oi. Espero que esteja bem. Carolina havia respondido educadamente. Obrigada. Estou bem. Espero que você e minha amiga também estejam bem. A próxima mensagem veio 3 dias depois. Quer tomar um café alguma hora? Só como amigos. Carolina havia ignorado. Então outra 1 semana depois. Te vi na academia. Estava linda. Carolina havia mandado mensagem pedindo para ele parar. Ricardo havia respondido dizendo que estava só sendo legal, e ela estava interpretando demais uma conversa amigável. O padrão continuou por meses. Minha irmã digitou tudo na planilha com datas e palavras exatas. Então passamos para os comentários verbais. Lembrei da maioria porque me deixaram tão desconfortável. Natal na casa dos meus pais. Minha festa de aniversário. A inauguração quando nos mudamos para este apartamento. Jantar na casa dos pais do Ricardo, onde ele disse na frente da própria mãe. Minha irmã adicionou nomes de testemunhas ao lado de cada entrada. Mãe e pai, pais do Ricardo, nossos vizinhos, colegas de trabalho que estiveram no meu aniversário. Quando terminamos, a planilha tinha 47 entradas cobrindo 6 meses. Minha irmã salvou 3 cópias em diferentes serviços de nuvem e enviou uma por e-mail para ela mesma. Se você precisar disso para algo legal, terá. A campainha tocou por volta das 3 da tarde. Então alguém começou a bater na porta. Sei que você está aí. Precisamos conversar. Era Ricardo. Caminhei até a porta, mas não abri. Preciso de espaço agora. Você precisa ficar na casa dos seus pais. Ricardo bateu mais forte. Este apartamento também é meu. Tenho direitos. Você não pode simplesmente me trancar para fora. Não estou te trancando para fora. Estou pedindo para me dar espaço por alguns dias. Não. Vamos conversar sobre isso agora. Abra a porta. Minha irmã veio e ficou ao meu lado. Vá para a casa dos seus pais, Ricardo. Ela vai te ligar quando estiver pronta para conversar. Ricardo gritou algo que não conseguia entender e continuou batendo. Depois de 5 minutos, finalmente foi embora. Pude ouvir seus passos pisando forte pelo corredor. Minha irmã tirou o telefone. Qual é o número do seu senhorio? Encontrei e liguei. O senhorio atendeu no 3º toque. Expliquei que meu marido e eu estávamos nos separando e eu precisava saber sobre o contrato. Vocês dois estão no contrato com 3 meses restantes. Um de vocês pode comprar a parte da outra pessoa se ambos concordarem. Ou vocês dois podem ficar até acabar e então seguir caminhos separados, mas não posso forçar nenhum de vocês a sair sem causa legal, como danos à propriedade ou não pagar aluguel. Então, ele pode simplesmente aparecer quando quiser? Tecnicamente sim, a menos que você consiga uma ordem de restrição ou algo legal que diga que ele não pode. Agradeci e desliguei. Minha irmã sugeriu trocar as fechaduras, mas não tinha certeza se era legal. Meu telefone tocou por volta das 18 horas. A mãe do Ricardo. Quase não atendi, mas minha irmã assentiu para mim. Atendi. A voz da Mira veio soando preocupada. Ricardo apareceu aqui muito chateado. Ele diz que você o expulsou e não quer falar com ele. O que está acontecendo? Respirei fundo. Ricardo vem fazendo comentários inadequados sobre minha melhor amiga Carolina há 6 meses, dizendo para todo mundo que me deixaria por ela. Então descobri que vem mandando mensagens para ela e aparecendo em lugares tentando fazer ela sair com ele mesmo, ela tendo namorado e tendo dito para ele parar várias vezes. Houve silêncio. Então Mira riu um pouco. Ai, querida. Homens são homens. Ricardo provavelmente estava só tentando te deixar com ciúmes. Você sabe como homens tentam apimentar um casamento às vezes. Isso não é apimentar um casamento, Mira. Isso é assediar minha melhor amiga e me desrespeitar na frente de todos que conhecemos. Bem, tenho certeza que ele não quis dizer nada com isso. Ricardo te ama. Está arrasado agora. Ele precisa entender o que fez de errado, não ter a mãe fazendo desculpas para ele.
Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Minha irmã levantou a mão para um cumprimento. Essa é a maior firmeza que já ouvi você mostrar com a família do Ricardo. Na manhã seguinte, liguei para o número que minha colega havia me dado. Escritório do Colton Reese. Expliquei que precisava falar com alguém sobre divórcio. Marcaram para aquela tarde. O escritório do Colton ficava num prédio no centro. Ele era mais jovem do que esperava, talvez final dos 30, com óculos e rosto gentil. Escutou enquanto expliquei tudo. Os comentários, as mensagens para Carolina. A recusa do Ricardo em ver porque qualquer coisa disso estava errada. Quando terminei, Colton se recostou na cadeira. Sinto muito que você esteja passando por isso. O comportamento do Ricardo é definitivamente terrível, mas a boa notícia é que o divórcio em si deve ser bem direto. Vocês só estão casados há 2 anos. Sem filhos, sem casa ou propriedade compartilhada importante além de alguns móveis. Ele tirou um formulário. Primeira coisa que você precisa fazer é separar suas finanças imediatamente. Abrir sua própria conta bancária. Transferir metade de qualquer poupança conjunta. Documentar qualquer bens compartilhados como móveis ou carros. Quer tentar terapia de casal primeiro? Algumas pessoas acham útil. Balancei a cabeça. Já terminei de tentar consertar algo que Ricardo não acha que está quebrado. Ele ainda acha que todo mundo está exagerando. Colton assentiu e fez uma anotação. Então podemos seguir em frente com o processo. Vou precisar que você reúna alguns documentos. Certidão de casamento, extratos bancários, qualquer evidência de assédio dele à sua amiga, se ele tentar tornar isso difícil. Fui direto do escritório do Colton ao banco, abri uma nova conta só no meu nome, entrei na nossa conta conjunta online e transferi exatamente metade da poupança. Meu telefone começou a vibrar 10 minutos depois. Ricardo, você está roubando de mim. Esse é nosso dinheiro. Mandei de volta. Estou protegendo minha metade. Você deveria fazer o mesmo com a sua. Ele ligou. Não atendi. Mandou mensagem de novo dizendo que eu estava sendo louca e irracional. Coloquei meu telefone no silencioso. Naquela noite, Carolina ligou. Contei tudo para o Tom. Mostrei todas as mensagens para ele. Ele quer ir até a casa dos pais do Ricardo e bater nele. Como ele reagiu? Está bravo por não ter notado antes. Contei para ele meses atrás que Ricardo me deixava desconfortável, mas acho que minimizei. Tom achou que era só estranheza. Não que Ricardo estava realmente tentando me fazer trair. Tom me ligou 1 hora depois. Oi, só queria me desculpar. Carolina me contou tudo e me sinto péssimo. Ela mencionou que Ricardo a deixava desconfortável há um tempo, mas não percebi que ele estava ativamente a perseguindo. Achei que eram só vibrações estranhas. Você não precisa se desculpar. Não fez nada de errado. Eu sei, mas deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter feito mais perguntas quando Carolina parecia desconfortável perto dele. Tom pausou. Para o que vale, Carolina e eu queremos continuar amigos seus, não importa o que aconteça com seu casamento. Senti meus olhos ficarem úmidos. Isso significa muito. Estava preocupada que perderia vocês dois. Nunca. Ricardo é quem fez besteira aqui, não você. Desliguei com Tom, sentindo algo se soltar no meu peito. Na manhã seguinte, meu telefone tocou de novo. O pai do Ricardo, Quentin. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Sua voz estava mais baixa que o usual. Soube o que aconteceu. Queria ligar e dizer que estou desapontado com o comportamento do meu filho. Não sabia o que dizer por um segundo. Não era isso que esperava. Mira me ligou furiosa sobre você ter expulsado Ricardo. Então conversei com o próprio Ricardo, e ele me contou a versão dele, mas também conversei com sua irmã e soube a história real. Quentin pausou. O que posso fazer para ajudar? Sentei no sofá. Honestamente, Ricardo precisa entender por que o que ele fez estava errado. Não apenas se desculpar para fazer passar. Eu sei. Criei ele melhor que isso. A mãe dele está fazendo desculpas, mas eu não vou. Se precisar de alguma coisa, me liga. Nos despedimos, e me senti estranha sobre isso. O próprio pai do Ricardo estava do meu lado. 2 dias depois, minha mãe ligou. Sua irmã me contou tudo. Precisa vir ficar com a gente por um tempo? Sair desse apartamento? Não vou embora, mãe. Ricardo é quem fez besteira. Ele deveria ser quem lida com o inconveniente. Houve uma pausa, e então ela disse algo que apertou minha garganta. Estou orgulhosa de você por manter sua posição. Você sempre foi gentil demais, disposta demais, a manter a paz. Já era hora de se colocar em primeiro lugar. Naquele fim de semana, Ricardo mandou mensagem. Podemos nos encontrar para um café? Conversar como adultos sobre isso. Olhei para a mensagem por muito tempo. Minha irmã estava lá me ajudando a organizar algumas coisas do Ricardo que ele havia deixado. Mostrei a mensagem para ela. Ela revirou os olhos. Ele quer te manipular em particular. Se você for, vou com você. Mandei de volta que o encontraria, mas só em lugar público. E minha irmã estaria lá. Sua resposta veio rápido. Por que sua irmã precisa estar lá? Isso é entre nós. Preciso de apoio. Aceita ou deixa? Ele concordou, mas pude sentir sua raiva pelo telefone. Nos encontramos numa cafeteria perto do shopping na terça à tarde. Ricardo já estava lá quando chegamos, sentado numa mesa do canto com braços cruzados. Minha irmã e eu nos sentamos na frente dele. Ele olhou para ela. Queria falar com minha esposa sozinho. Estou aqui para apoio. Comece a falar. A mandíbula do Ricardo se contraiu, mas ele se virou para mim. Olha, me desculpa. Sei que levei as piadas longe demais, mas você tem que entender. O trabalho tem estado muito estressante ultimamente, e não me senti valorizado em casa, e às vezes eu só... Minha irmã o cortou. Essas não são razões para assediar outra mulher. São desculpas. Você está se esquivando. O rosto do Ricardo ficou vermelho. Estou tentando me desculpar aqui. Você está tentando justificar. Tem diferença. Ele se virou de volta para mim. Não posso fazer nada certo, posso? Você só vai segurar um erro sobre minha cabeça para sempre? Talvez devêssemos nos divorciar se é isso que você quer. Não foi um erro, Ricardo. Foram 6 meses de você me desrespeitando e a Carolina. 43 vezes você disse que me deixaria por ela,
mais todas as mensagens e aparições na academia dela. Isso não é um erro. Isso é um padrão. Ele abriu a boca, mas continuei. Já falei com um advogado de divórcio. Estou séria sobre terminar isso. O rosto do Ricardo foi do vermelho para quase roxo. Você o quê? Quando? Semana passada. O nome dele é Colton Reese. Ele está entrando com os papéis. Você está desistindo assim tão fácil depois de tudo que passamos? Lembrei ele sobre todas as vezes que disse que queria me deixar. Você é quem continuou dizendo, Ricardo. Só estou fazendo acontecer. Ele se levantou tão rápido que a cadeira raspou. Isso é insano. Você é insana. Minha irmã se levantou também. Terminamos aqui. Ricardo saiu pisando duro, e eu fiquei lá tremendo. Minha irmã pôs a mão na minha. Você fez bem. No trabalho, no dia seguinte, devo ter parecido terrível porque 3 pessoas diferentes perguntaram se eu estava bem. Durante o almoço, minha amiga mais próxima do trabalho, Sarah, me puxou de lado. O que está acontecendo? Você parece estressada há semanas. Contei tudo para ela, os comentários, as mensagens para Carolina, o divórcio. Ela escutou e então disse algo, que fez meu estômago cair. Meu ex-marido fez algo parecido. Continuava fazendo comentários sobre minha colega mais nova. Pedi para ele parar, e ele disse que eu estava sendo ciumenta e insegura. Os comentários nunca pararam. Só ficaram mais baixos. Acabei me divorciando dele 2 anos depois. Queria ter feito antes. Na manhã seguinte, um entregador apareceu no meu escritório com um buquê enorme de rosas. O cartão dizia que ele sentia muito e queria trabalhar no casamento. Olhei para elas por uns 10 segundos. Então as levei direto para a sala de descanso e deixei no balcão com um bilhete que dizia: flores grátis. Sarah me viu fazer isso e me deu joinha. Grandes gestos não consertam meses de assédio. Naquela tarde, Colton ligou. Os papéis estão prontos. Vou fazer Ricardo ser notificado na casa dos pais dele amanhã. Você está preparada para ele reagir mal? Disse que estava. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar às 11 da manhã. Ricardo. Deixei ir para a caixa postal. Ele ligou mais 6 vezes. Finalmente atendi. Você me fez ser notificado na casa dos meus pais. Me pegou de surpresa. Não me deu chance de consertar as coisas. Nos encontramos para café há 3 dias. Te disse exatamente como as coisas estavam. Você disse que já havia falado com um advogado. Não achei que você realmente faria isso. O que você achou que eu queria dizer, Ricardo? Que estava blefando. Você não pode ficar surpreso quando faço exatamente o que disse que faria. Ele ainda estava gritando quando desliguei. 3 dias depois, um envelope grosso chegou do advogado do Ricardo. Abri na minha mesa da cozinha com as mãos tremendo. A resposta tinha 10 páginas e me pintava como a vilã. Ricardo afirmou que abandonei nosso casamento sem aviso, me recusei a trabalhar no nosso relacionamento e virei família e amigos dele contra ele com acusações falsas. A última página pedia que eu pagasse metade dos honorários advocatícios dele, já que eu era quem iniciou o divórcio. Tirei fotos de cada página e mandei para Colton. Ele me ligou de volta em 1 hora e me disse para não me preocupar. Essa é manipulação padrão, ele disse. Ricardo está tentando fazer você se sentir culpada e talvez te assustar para recuar. Temos documentação do comportamento dele com Carolina voltando meses. A alegação dele de que você abandonou o casamento não vai se sustentar quando mostrarmos ao tribunal por que você pediu para ele sair. Me senti melhor depois de falar com Colton, mas os papéis ainda estavam na minha mesa, fazendo meu estômago doer. Carolina começou a me ligar dia sim, dia não só para ver como eu estava. Perguntava como eu estava e se precisava de alguma coisa. Durante uma ligação, me disse que estava disposta a testemunhar sobre o assédio do Ricardo se o divórcio ficasse complicado. Espero muito que não chegue a isso, eu disse. Mas saber que você me apoia significa tudo. Ela disse que se sentia parcialmente responsável por não ter me contado sobre as mensagens antes. Lembrei que Ricardo era o único responsável pelo comportamento do Ricardo. Tom me mandou mensagem dizendo a mesma coisa e acrescentou que ele e Carolina queriam me levar para jantar quando as coisas se acalmassem. Ter o apoio deles fez todo o processo parecer menos solitário. Marquei consulta com uma terapeuta chamada Amanda Wilcox, que meu plano cobria. Seu consultório ficava num prédio pequeno, perto da biblioteca, com plantas em cada canto e luz suave que não machucava minha cabeça. Durante nossa primeira sessão, contei tudo sobre os comentários do Ricardo e o divórcio. Ela escutou sem interromper e então me perguntou por que achava que tolerei o comportamento dele por tanto tempo. Não sei, eu disse. Acho que pensei que pararia se eu apenas ignorasse. Ela escreveu algo no caderno e disse que trabalharíamos em reconhecer padrões onde minimizei meus próprios sentimentos para evitar conflito. Isso doeu, porque sabia que ela estava certa. Na nossa segunda sessão, Amanda me deu tarefa de casa. Queria que escrevesse toda vez que me senti desconfortável com o comportamento do Ricardo, mas fiquei quieta ao invés de falar. Achei que seria talvez uma página. Acabaram sendo 3 páginas completas frente e verso. Havia incidentes de antes mesmo de nos casarmos. Vezes que ele fez piadas sobre outras mulheres na minha frente. Vezes que descartou meus sentimentos sobre os amigos dele. Vezes que me comparou desfavoravelmente à ex-namorada dele. Ver tudo escrito me fez perceber que a situação da Carolina não foi algo único. Foi só o exemplo mais recente e óbvio de algo que vinha acontecendo durante todo o nosso relacionamento. Na terça seguinte, estava em casa sozinha trabalhando no meu laptop, quando alguém bateu na porta do apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi Ricardo parado lá, segurando uma caixa vazia. Abri a porta com a corrente ainda colocada. Você precisa coordenar através dos advogados se quer pegar suas coisas. Ele empurrou a porta. Só preciso pegar algumas coisas rapidinho. Este ainda é meu apartamento também. Disse que ele não podia entrar, mas ele empurrou mais forte e a corrente saiu. Passou por mim para o quarto e começou a mexer no armário, puxando camisas e sapatos. Fiquei na porta sentindo meu coração bater forte. Você não pode simplesmente aparecer aqui quando quiser. Ele nem olhou para mim.
Estou pegando minha propriedade. Você não pode me manter fora da minha própria casa. Recuei para a sala e peguei meu telefone. Liguei para Colton do banheiro com a porta trancada enquanto Ricardo fazia barulho no quarto. Colton atendeu no segundo toque e contei o que estava acontecendo. Ele disse: Ricardo acabou de violar o acordo de separação entrando sem aviso e coordenação adequada. Fique no telefone comigo até ele sair. Colton disse: se ele tentar entrar no banheiro ou te ameaçar de qualquer forma, vou chamar a polícia. Ricardo finalmente saiu 20 minutos depois com sua caixa de coisas. O apartamento se sentiu contaminado depois que ele foi embora. Continuei olhando para a corrente da porta quebrada e me sentindo insegura na minha própria casa. Colton entrou com uma moção na manhã seguinte para formalizar que Ricardo tinha que agendar acesso ao apartamento através dos advogados, com pelo menos 48 horas de antecedência. Ele não podia mais simplesmente aparecer quando quisesse. A moção também pedia que todas as trocas de propriedade acontecessem com terceiro presente ou nos escritórios dos advogados. Colton disse que o juiz quase certamente aprovaria dado o que aconteceu. Até então, me aconselhou a ficar com família ou ter alguém ficando comigo só para segurança. Minha irmã apareceu naquela noite com bolsa de dormir e sacola de comida. Deu uma olhada na corrente quebrada e perguntou se eu estava bem. Contei sobre Ricardo se forçando a entrar e ela ficou furiosa. Vamos trocar as fechaduras amanhã, ela disse. Colton já me disse que posso fazer isso legalmente já que Ricardo saiu voluntariamente. Ela ficou comigo por 4 dias, e fiquei grata porque pulava toda vez que ouvia passos no corredor. Chamamos um chaveiro para instalar novos ferrolhos na porta da frente e do quarto. Minha irmã também me comprou uma trava de porta e me mostrou como enfiar debaixo da porta para segurança extra. Tê-la lá me fez sentir menos sozinha e menos assustada. Enquanto minha irmã estava ficando lá, comecei a notar as postagens do Ricardo nas redes sociais. Ele estava postando coisas vagas sobre como sua esposa não o valorizava e desistiu do casamento facilmente demais. Uma postagem dizia algo sobre como mulheres modernas desistem no primeiro sinal de problema, ao invés de trabalhar através dos problemas. Outra falava sobre como ele era vítima de uma campanha de difamação. Meu telefone começou a explodir com mensagens de amigos mútuos, perguntando o que estava acontecendo. Primeiro, pensei em apenas ficar quieta e não me envolver. Mas então percebi que estava fazendo a mesma coisa que sempre fazia com Ricardo. Ficar quieta para manter a paz e proteger sua reputação enquanto ele controlava a narrativa. Decidi contar a verdade ao invés disso. Quando pessoas perguntavam sobre o divórcio, dei os fatos. Expliquei que Ricardo passou 6 meses dizendo para todo mundo que me deixaria pela Carolina, incluindo em reuniões familiares e jantares. Contei sobre as mensagens privadas que ele mandou chamando ela para café e dizendo que merecia alguém melhor que Tom. Mencionei que ele apareceu na academia dela mesmo depois que ela pediu para parar. Não exagerei ou fiz as coisas soarem piores do que eram. Apenas disse o que realmente aconteceu. A resposta foi esmagadora. Quase todo mundo disse que sempre achou os comentários dele inadequados, mas não sabia como abordar. Várias pessoas se desculparam por não falar quando Ricardo fez essas piadas na frente delas. Alguns disseram que pararam de nos convidar porque o comportamento do Ricardo com Carolina deixava todo mundo desconfortável. 2 amigos do Ricardo entraram em contato em particular com desculpas. Um cara chamado Jonathan disse que achou que Ricardo estava só sendo grosseiro e não percebeu que Ricardo estava realmente perseguindo Carolina pelas minhas costas. Se sentiu péssimo por rir de algumas das piadas e disse que deveria ter parado ao invés disso. O outro amigo disse algo parecido. Explicou que assumiu que os comentários do Ricardo eram só conversa de vestiário e não entendeu a extensão do assédio. Ambos disseram que testemunhariam a meu favor se eu precisasse. Agradeci e disse que apreciava a honestidade, mesmo vindo tarde. Se sentiu validador ouvir outras pessoas confirmarem que o comportamento do Ricardo não era normal ou aceitável. Por meses, ele me fez sentir como se estivesse sendo sensível demais. Agora tinha prova de que outras pessoas viram exatamente o que eu vi. As postagens do Ricardo nas redes sociais pioraram na semana seguinte. Começou a escrever parágrafos longos sobre como sua esposa virou todos os amigos contra ele com mentiras. Uma postagem dizia algo sobre cultura do cancelamento e como ninguém se importa mais com o lado da história dos homens. Outra afirmou que destruí sua reputação porque não conseguia lidar com uma provocação. Meu telefone continuava acendendo com screenshots de amigos que estavam vendo as postagens. Cada uma fazia Ricardo parecer mais desequilibrado que a anterior. Encaminhei tudo para Colton, que me disse para continuar documentando, mas não responder publicamente. Ele disse que Ricardo estava basicamente construindo um caso contra ele mesmo, mostrando quão instável estava agindo. Tirei screenshots de cada postagem e salvei numa pasta rotulada com datas e horários. Se sentiu bom ter essa evidência mesmo a leitura das postagens me fazendo mal ao estômago. A sessão de mediação aconteceu 2 semanas depois no escritório do Colton. Ricardo apareceu com sua advogada que imediatamente começou a me pintar como a vilã. Disse que eu era vingativa por trocar as fechaduras e me recusar a sequer considerar reconciliação. Continuava usando palavras como irracional e insensível. Enquanto Ricardo sentava lá concordando, fiquei quieta e deixei Colton lidar com isso. Ele tirou a linha do tempo impressa que fizemos, mostrando todos os 43 comentários que Ricardo fez sobre Carolina, com datas e testemunhas. Então mostrou as mensagens que Ricardo enviou para Carolina por 4 meses, chamando ela para café e dizendo que merecia melhor que Tom. Acrescentou os incidentes da academia, onde Ricardo apareceu conhecendo o cronograma da Carolina. O rosto da advogada do Ricardo foi de confiante para murcho em cerca de 30 segundos. Ela olhou para Ricardo como se estivesse o vendo pela primeira vez. Toda a energia na sala mudou depois disso. Ninguém mais estava me chamando de vingativa. Chegamos a um acordo depois de 3 horas de vai e vem.
Ricardo ficaria com seu carro e todos seus pertences pessoais. Eu ficaria com os móveis que compramos juntos e ficaria no apartamento até o contrato acabar em 3 meses. Dividimos a conta poupança exatamente na metade, que deu cerca de 4.000 euros para cada. A advogada do Ricardo preparou a papelada ali mesmo. Ricardo assinou tudo, mas me encarou o tempo todo com esse olhar que era meio raiva e meio outra coisa que não conseguia identificar. Sua mão tremeu um pouco quando estava escrevendo sua assinatura. Assinei minhas partes sem olhar para ele uma vez. Colton revisou tudo para garantir que os termos eram exatamente o que concordamos. A coisa toda pareceu surreal, como se estivesse assistindo acontecer com outra pessoa. Depois que a mediação terminou, caminhei para o estacionamento para entrar no meu carro. Ricardo deve ter me seguido porque de repente estava bem ali bloqueando minha porta do motorista. Disse que arruinei toda a sua vida por nada, que joguei fora nosso casamento porque não conseguia aceitar uma piada, que todo mundo eventualmente veria que eu era o problema, não ele. Olhei para ele parado lá e não senti absolutamente nada. Disse que ele arruinou a própria vida ao se recusar a respeitar limites e tratar pessoas como se não importassem. Então caminhei para o lado do passageiro e entrei por ali. Ele ainda estava falando quando liguei o motor e saí da vaga. Podia vê-lo no meu retrovisor parado sozinho no estacionamento. Minha mãe veio no fim de semana seguinte para me ajudar a empacotar as coisas restantes do Ricardo, que ele não havia pegado ainda. Passamos pelo armário e encontramos camisetas velhas e uma jaqueta que ele havia esquecido. No fundo da gaveta do criado mudo dele, minha mãe tirou um caderno pequeno. Ela abriu e seu rosto ficou estranho. Me entregou sem dizer nada. Dentro, Ricardo havia escrito o horário de trabalho da Carolina dos últimos 3 meses. Tinha os horários da academia dela listados por dia da semana. Havia notas sobre que cafeteria ela ia nas quintas e que mercado usava. Minha pele começou a arrepiar, vendo todos esses detalhes escritos na caligrafia do Ricardo. Isso não era interesse casual ou piadas inofensivas. Era comportamento calculado de perseguição. Tirei fotos de cada página antes de colocar o caderno na caixa com suas outras coisas. Minha mãe me abraçou e disse que estava contente que escapei dele. Mandei mensagem para os pais do Ricardo naquela noite. Agradeci Quentin por ser apoiador e tentar fazer Ricardo ver a razão. Expliquei que realmente tentei fazer o casamento dar certo, mas não podia ficar com alguém que não admitiria que fez algo errado. Disse que esperava que entendessem, mesmo sabendo que era difícil para eles também. Mira respondeu em 1 hora com mensagem me chamando de insensível e egoísta. Disse que desisti do filho dela quando ele precisava de apoio e que me arrependeria de destruir a família deles. A resposta do Quentin veio na manhã seguinte. Tudo que escreveu foi: entendo e sinto muito que isso aconteceu. Era só isso. Mas de alguma forma, significou mais que uma longa explicação significaria. O divórcio foi finalizado 6 semanas depois que empacoei a mala do Ricardo naquela primeira noite. Colton me ligou no trabalho para dizer que o juiz havia assinado tudo. Disse que foi um dos divórcios mais rápidos e sem contestação que já lidou na carreira. Perguntei se isso significava alguma coisa, e ele disse que geralmente significava que a outra parte sabia que não podia defender seu comportamento se as coisas fossem para tribunal. Ricardo nunca lutou contra os termos que concordamos na mediação. Apenas assinou e deixou passar. Parte de mim esperava que ele arrastasse ou tentasse tornar as coisas difíceis, mas não fez. Talvez sua advogada tenha dito que não tinha caso. Talvez finalmente percebeu quão mal tudo parecia escrito em documentos legais. Carolina e Tom me convidaram para jantar na noite depois que o divórcio foi finalizado. Tinham champanhe e fizeram meu prato de massa favorito. Sentamos na mesa deles e Tom fez um brinde para melhor julgamento em relacionamentos futuros. Carolina riu e disse que o próximo marido da amiga dela, melhor ser completamente chato e apropriado. Chega de piadas sobre deixar esposas. Chega de aparecer em academias sem convite. Apenas comportamento chato normal apropriado. Todos brindamos e me senti mais leve que em meses. Esses eram amigos reais que me apoiaram mesmo quando as coisas ficaram bagunçadas e desconfortáveis. Não perdi nada importante ao deixar Ricardo. Na verdade, ganhei clareza sobre como a amizade real se parece. Amanda me ajudou a entender algo importante durante uma das nossas sessões de terapia. Disse que me sentia mais leve agora porque os comentários constantes do Ricardo foram projetados para me manter insegura. Quando alguém repetidamente te diz que te deixaria por outra pessoa, te faz grata que fiquem. Te faz tentar mais para ser boa o suficiente. Te mantém desequilibrada e com medo de defender a si mesma porque, e se eles realmente saíssem? Isso é manipulação emocional. E mesmo se a pessoa fazendo isso não percebe que é isso que está fazendo. O comportamento do Ricardo não era sobre Carolina. Era sobre me controlar, fazendo-me sentir como se não fosse suficiente. Entender isso fez algo se encaixar no meu cérebro. Minha irmã me convenceu a fazer uma viagem de fim de semana para a praia com ela, 2 semanas depois que o divórcio foi finalizado. Não tinha tirado férias de verdade em 2 anos porque Ricardo sempre dizia que não podíamos pagar. Precisávamos economizar dinheiro para uma casa, eventualmente. Tínhamos que ser responsáveis. Mas agora estava olhando minha conta bancária e percebendo que, na verdade, tinha mais dinheiro do que quando era casada. Não estava mais pagando pelas coisas do Ricardo. Não estava cobrindo a parte dele quando ele ficava devendo. A ironia não me escapou de que ser solteira me dava mais liberdade e mais dinheiro do que ser casada jamais deu. Minha irmã e eu dirigimos para a costa e passamos 3 dias caminhando na praia e comendo frutos do mar e não falando sobre Ricardo. Pareceu a primeira pausa real que tive em anos. Alguns dias depois de voltar da praia, esbarrei num dos amigos do Ricardo no mercado. Ele estava parado na seção de produtos e pareceu desconfortável quando me viu. Veio até mim e disse que queria se desculpar por não ter falado sobre os comentários do Ricardo quando estávamos todos juntos.
Sua namorada havia apontado quão errados eram, mas ele não quis causar problemas na época. Agora se sentia mal por ficar quieto quando deveria ter dito algo para Ricardo em particular. Disse que apreciava ele dizer isso, e não era responsabilidade dele consertar o comportamento do Ricardo, mas significava algo que reconheceu que estava errado. Ele assentiu e disse que sua namorada estava certa sobre muitas coisas e estava tentando ser melhor em confrontar amigos quando cruzavam linhas. Na semana seguinte, meu telefone vibrou com mensagem de número que não reconhecia. Era Ricardo perguntando se podíamos conversar sobre voltar, porque estava fazendo terapia e trabalhando em si mesmo. Disse que entendia agora o que fez de errado e queria chance de me mostrar que havia mudado. Olhei para a mensagem por uns 10 segundos, então bloqueei o número sem responder. Seu crescimento não era mais minha responsabilidade, e não devia uma conversa sobre isso. Qualquer trabalho que estivesse fazendo na terapia era para ele, não para nós, porque não havia mais nós. Comecei a redecorar o apartamento no fim de semana seguinte, para fazer parecer meu, ao invés de nosso. Carolina veio com amostras de tinta, e escolhemos uma cor azul acinzentada suave para o quarto que Ricardo sempre disse que era ousada demais. Passamos a tarde de sábado pintando, enquanto música tocava do meu telefone, e rindo sobre como uma mudança tão pequena fazia todo o espaço parecer diferente. Ela recuou e olhou para a parede terminada e disse que estava perfeita, e não podia acreditar que Ricardo me impediu de fazer isso anos atrás. Disse que se sentia bom fazer escolhas, sem alguém as derrubando, ou me fazendo sentir estúpida por ter preferências. Durante minha próxima sessão, Amanda e eu trabalhamos em reconhecer sinais vermelhos que perdi cedo no meu relacionamento com Ricardo. Ela me fez escrever vezes que ele fez piadas às minhas custas, então me chamou de sensível quando protestei. A lista ficou longa rapidamente e incluiu comentários sobre minha comida, meu trabalho, minha família e como eu ficava em certas roupas. Amanda explicou que piadas às custas de outra pessoa não são realmente piadas, e são projetadas para fazer a outra pessoa se sentir pequena, enquanto quem faz a piada pode se esconder atrás do humor. Estava aprendendo que alguém que realmente se importava comigo não ia querer me fazer sentir mal, mesmo como piada. 3 meses depois do divórcio, percebi que me sentia genuinamente feliz, ao invés de apenas aliviada. Estava dormindo a noite toda sem acordar ansiosa. Meu desempenho no trabalho havia melhorado. E meu chefe notou. Havia me reconectado com amigos dos quais me afastei durante o casamento, porque Ricardo sempre tinha algo negativo para dizer sobre eles. Meu apartamento se sentia pacífico, ao invés de tenso, e podia fazer planos sem checar com alguém primeiro ou me preocupar com reclamações depois. Uma tarde, Carolina me contou que Ricardo havia tentado contatá-la novamente através de um amigo mútuo. O amigo havia passado uma mensagem perguntando se Carolina estaria disposta a tomar café agora que Ricardo era solteiro. Ela bloqueou imediatamente e disse ao amigo para não passar mais mensagens, então bloqueou Ricardo em toda a plataforma que conseguiu pensar. Me senti mal ouvindo isso, mas também validada porque provou que o interesse dele nela nunca foram apenas piadas, como ele afirmou. Ele realmente achou que agora que estávamos divorciados, ela poderia estar interessada, o que mostrou que não aprendeu nada. Comecei a sair em alguns encontros casuais, mas não estava me apressando em nada sério. Amanda disse que tirar tempo para reconstruir meu senso de eu mesma fora do casamento era saudável e importante. Estava gostando de aprender quem eu era sem os comentários constantes do Ricardo sobre tudo que fazia ou dizia ou vestia. Encontros se sentiam diferentes agora, porque sabia que sinais vermelhos procurar, e não estava desesperada por alguém para me validar. Meu contrato terminou no final do verão, e me mudei para um apartamento menor que era inteiramente meu. Minha família e amigos apareceram para me ajudar a mover caixas e móveis. Meu pai carregou a última lâmpada e disse que estava feliz em me ver sorrindo novamente porque eu parecia exausta durante o casamento. Minha irmã concordou e disse que parecia mais leve agora, como se não estivesse carregando estresse o tempo todo. O lugar novo era aconchegante e acessível, e decorei exatamente como queria, sem ninguém me dizendo que minhas escolhas estavam erradas. 2 semanas depois da mudança, fui chamada no escritório do meu chefe e achei que algo estava errado. Ao invés disso, ela me disse que estava recebendo uma promoção pela qual havia sido preterida 2 vezes enquanto casada com Ricardo. Disse que notou uma mudança positiva na minha confiança e iniciativa nos últimos meses, e a melhoria era significativa. Agradeci e voltei para minha mesa tentando não chorar, porque sabia exatamente por que meu desempenho havia sofrido antes. Estava ansiosa demais e distraída demais lidando com o comportamento do Ricardo para focar adequadamente no trabalho. 6 meses depois do divórcio, Ricardo enviou um e-mail final dizendo que finalmente entendia o que fez de errado e sentia muito. Escreveu 3 parágrafos sobre suas percepções da terapia e como reconheceu seu padrão de me fazer sentir insegura de propósito. Disse que esperava que eu estivesse bem e desejava que as coisas tivessem terminado diferente. Li tudo, não senti absolutamente nada, e deletei porque seu entendimento veio tarde demais e não era mais minha preocupação. 2 meses depois, Carolina e eu reservamos um fim de semana num resort de praia a 3 horas de distância. Passamos o primeiro dia deitadas na areia, lendo livros e pedindo drinks frutados do bar da piscina. Naquela noite, nos arrumamos para jantar num restaurante de frutos do mar com vista para a água e falamos sobre tudo, exceto Ricardo, até a sobremesa chegar. Carolina baixou o garfo e me olhou através da mesa. Preciso te dizer uma coisa. Ela disse que apreciou eu ter acreditado nela sobre o assédio, porque mulheres demais têm amigas que escolhem seus maridos sobre elas em situações assim. Sua prima passou por algo parecido e perdeu sua melhor amiga quando falou sobre comportamento inadequado.
Estendi a mão e apertei a dela porque não podia imaginar escolher Ricardo sobre a amizade dela, especialmente depois de ver todas aquelas mensagens. Na manhã seguinte, caminhamos pela praia, coletando conchas, e percebi algo que me surpreendeu menos do que provavelmente deveria. Não sentia falta do Ricardo. O que sentia falta era a ideia de parceria que pensava que tínhamos, mas a realidade era eu constantemente gerenciando seu comportamento inadequado e aceitando desrespeito. Havia passado 2 anos fazendo desculpas para seus comentários e me convencendo que ele não queria dizer daquele jeito. O alívio que sentia sem ele era prova de que o casamento me exauria, ao invés de me apoiar. Carolina e eu passamos o resto do fim de semana rindo e fazendo planos para viagens futuras, sem ninguém nos deixando desconfortáveis. 1 ano depois de empacotar a mala do Ricardo, estava genuinamente prosperando de formas que não imaginava possível. Minha promoção no trabalho veio com um aumento significativo e novas responsabilidades que realmente gostava. Meu círculo de amizades se expandiu, porque não estava mais evitando pessoas que Ricardo não gostava. Meu apartamento se sentia pacífico quando chegava em casa, ao invés de tenso imaginando que humor ele estaria. Havia aprendido que alguém repetidamente te dizendo que te deixaria não é piada, mas um aviso que deveria escutar. Defender a si mesma não é desistir de um relacionamento, mas finalmente escolher a si mesma primeiro, depois de escolher outra pessoa por tempo demais. Estava dormindo melhor e sorrindo mais, e tomando decisões sem questionar se provocariam reclamações ou críticas. Minha irmã comentou que eu parecia mais jovem agora do que durante o casamento. Minha mãe disse que podia ouvir a diferença na minha voz quando conversávamos ao telefone. A vida que estava construindo se sentia sólida e real, ao invés de frágil e condicional.